Olá, eu sou o Victor Fontana e esse é o seu Destaque ABC2, lugar da sua confiança para encontrar informação sobre fé, ciência e o diálogo entre essas duas coisas. Na edição de hoje você verá Seminário Fé Cristã e Ciência, evento da ABC2 que você não pode perder. Dengue e Covid-19. Haveria alguma relação entre essas duas doenças? Estudos da Duke University parecem dizer que sim. Segunda onda da pandemia. A Europa já enfrenta um aumento no número de casos de infectados com o SARS-CoV-2. Isso preocupa especialmente Espanha e França. Queimadas no Brasil. Atingimos número recorde de focos de incêndio. E na nossa entrevista em profundidade conversamos sobre arte, como a arte é estudada na academia e os impactos disso no cristianismo com Guilherme Amarino do Projeto Sola. Seminário Fé Cristã e Ciência, dos dias 29 de setembro a 1º de outubro, nós temos esse evento da Associação Brasileira de Cristãos na Ciência, que são palestras 100% online, nesse caso para a nossa regional do Mato Grosso, mas se você não for de lá, você pode assistir essas palestras também. São palestras de Marcelo Cabral, Guilherme de Carvalho, Roberto Covolan, a nata aqui da ABC2, que eu acho que você não deve perder. Mas, se você quer encontrar a ABC2 na sua região, tudo que você precisa fazer é entrar no nosso site cristãosnaciencia.org.br, que ali você encontra a ABC2 exatamente na sua região também. E claro, esse tipo de evento você não perde se você estiver ligado aqui no Destaque ABC2, assinando o nosso canal, se inscrevendo, deixando o seu like, ativando as notificações. Aqui no Destaque ABC2 a gente sempre informa essas coisas para você, então com a sua inscrição, o seu like, você vai ser sempre bem informado. Claro, também você encontra essas informações nas nossas redes sociais, Twitter, Instagram. Se você seguir Cristãos na Ciência nessas redes sociais, você também será muito bem informado de cada um desses detalhes. Seria o vírus da dengue um herói disfarçado de vilão durante essa pandemia? De acordo com um estudo da Duke University, chefiada pelo brasileiro Miguel Liconelles, esse pode ser o caso, já que o que esses pesquisadores descobriram ou encontraram foi uma correlação entre falsos positivos de coronavírus, de Covid-19, entre pessoas que já tinham contraído uma das 4 modalidades de vírus da dengue anteriormente. Isso poderia significar, e ainda é algo bastante embrionário, que pessoas que contraíram algum tipo de vírus da dengue teriam uma certa imunidade em relação ao SARS-CoV-2 e, portanto, não desenvolveriam a Covid-19 da mesma maneira que outras pessoas, ou mesmo não desenvolveriam a Covid-19. Portanto, talvez haja aí alguma interação entre as duas coisas e uma pretensa imunidade. Isso poderia, caso confirmada essa correlação, ajudar inclusive nas pesquisas de imunização e vacinas em relação a essa pandemia do novo coronavírus. Claro, novamente, isso é extremamente embrionário, é um estudo divulgado pela Universidade de Duke, mas que ainda carece de muitas confirmações. Por enquanto, o que existe é apenas a conclusão de que, num determinado grupo de pessoas que previamente contraíram o vírus da dengue, apresentam falsos positivos em relação ao SARS-CoV-2. Isso também ajudaria a explicar o desenvolvimento mais lento da doença, ou a propagação mais lenta da doença em algumas regiões do Brasil. Segunda onda da Covid-19, ao que parece, a temida fase de contágios depois da reabertura na Europa está se concretizando, especialmente em Espanha e França. O número de casos de Covid-19
tem crescido num ritmo acelerado e preocupa as autoridades locais que estudam o que fazer a respeito. O processo de reabertura propiciou aglomerações novamente, o que faz com que a taxa de transmissão do vírus aumente também. Entretanto, se pode haver algum tipo de lado menos ruim nessa história, está o fato de que, desta vez, o vírus tem se propagado majoritariamente entre jovens. Sendo assim, a taxa de internações e a mortalidade também são reduzidos. Dada a proximidade de uma possível vacina e imunização, isso acaba sendo um pouco menos preocupante para esses países europeus que agora experimentam uma nova fase de medidas governamentais para a contenção da pandemia. Queimadas no Brasil. O número é assustador. Por mais que a gente veja, por mais que nós tenhamos a nossa atenção voltada para esses incêndios em áreas florestais no Brasil, olhar para os números e para os dados traz uma realidade realmente assustadora para nós. O ano de 2020 já é o ano no qual as queimadas, os focos de incêndio em território brasileiro alcançam o seu maior número nos anos recentes e por uma margem bastante larga. Em comparação com o ano passado, 2019, no período entre 1º de maio e 1º de setembro, naquele ano nós tivemos 2.500 focos de incêndio contra 8.000 nesse ano. Os números são do Instituto de Energia e Ambiente da Universidade de São Paulo. A situação evidentemente clama por políticas públicas e agir do governo para que isso se reduza, seja mitigado, mas é fato que o dano já provocado pelas queimadas que já aconteceram é enorme e, em alguns casos, irreversível para regiões do Pantanal e regiões da floresta amazônica. Esse tipo de situação provoca em qualquer algum tipo de consternação e até mesmo de dor, assim como todo tipo de notícia que a gente tem tratado nesse ano que, claro, não tem sido um ano fácil. Essas situações de dor, de tragédia, elas são de alguma maneira aproveitadas pela espiritualidade cristã de algum modo que tem que lidar com elas. Uma das maneiras de se lidar com esse tipo de situação é por meio da arte e da profecia na arte. Então, para falar sobre arte, academia na área artística, como essas coisas se relacionam e sobre o impacto da dor no trabalho do artista, hoje nós temos na nossa entrevista em profundidade Guilherme Amarino, do Projeto Sola, que não é apenas compositor e artista dos palcos, é também alguém que estuda o tema e vai conversar conosco nessa edição do Destaque ABC2. Então, fiquemos com Guilherme Amarino. Então, para conversar com a gente sobre essa questão da arte, da academia, do cristão no meio de tudo isso, um pouquinho de liturgia também, nós temos aqui Guilherme Amarino, do Projeto Sola. Guilherme, obrigado por nos atender. E aí, beleza? Tudo bem, Vitor? Aqui para mim é um prazer estar com vocês. A gente que agradece, o prazer é nosso. Guilherme, para começar aqui o nosso papo, a nossa conversa, eu queria que você contasse um pouco da tua experiência como artista no meio cristão. O que te levou a querer ser uma pessoa que estuda mais o assunto, que coloca um aporte intelectual sobre como a arte é feita em ambiente cristão, e não apenas alguém que se dedica a compor, cantar, tocar, mas alguém que realmente coloca um pouco de pensamento nisso tudo? Tá. O meu contato com a música, assim, tipo, na igreja, assim, foi muito como todo cara que cresceu na igreja, que cresceu no contexto evangélico nacional, assim, em década de 90, comecinho dos 2000, quando a gente começou a
tocar muito Hillsong nas igrejas, aprender os instrumentos. Então, meu contato com a música foi inicialmente congregacional, evangélico, digamos assim, né? E aí eu fui estudar propriamente guitarra, estudar composição, estudar música. Teve aquela fase do vestibular onde eu queria muito fazer música de faculdade mesmo e tal. Eu acabei não indo para essa área, acabei estudando música formalmente depois, né? Mas sempre me interessei nesse caso. Então tem duas vertentes, eu acho que foram importantes para essa reflexão, para te responder essa pergunta. A primeira delas foi o meu contato com a música através da educação, porque eu fui professor de música em escola. Então, eu fui professor de música na escola americana lá em Campinas, e professor de música no Objetivo, Colégio Objetivo. São ambientes fora do contexto cristão que me levaram a ter contato maior com a produção acadêmica, no sentido assim, do porquê que a música precisa ser estudada por todo mundo, de como que a música ela vai, da onde que eu escuto o meu ambiente sonoro, eu me relaciono com ele como expressão artística e tudo mais. Esse é o fator 1. O fator 2 foi o contato com uma certa filosofia da arte, digamos assim, com o próprio neocalvinismo holandês, né? Lendo o Hoekmaker, lendo Herman Doyer, lendo o calvinismo do Abraham Kuyper, né? Quando ele fala da música e tudo mais. Então, acho que foi a junção dessas duas coisas, o meu envolvimento na educação musical infantil, que eu trabalhei com Fundamental 1, e com essa reflexão da arte no meio cristão, da importância do envolvimento, do pensamento, da capacidade que a música tem de nos envolver, não só no ambiente sacro, no ambiente do culto, mas também em todos os ambientes da vida, né? Isso juntou muito, assim, as duas coisas, e a partir daí, eu acho que eu tive maior arcabouço de pegar as composições que eu já vinha fazendo, o meu envolvimento na igreja que eu já vinha tendo, assim, e também o ministério, digamos assim, e ter mais fluxo de pensamento e também um fluxo criativo um pouco mais assertivo para essas coisas, né? Então, Guilherme, você falou um negócio que para mim é um pouco intrigante, que pelo menos para o brasileiro comum, que pelo menos o que eu tenho contato, a musicalização e esse aprendizado da música de maneira mais sistêmica e de estudo de fato das artes, muitas vezes ele é relegado a uma posição de menor importância, as pessoas às vezes subestimam o valor desse tipo de educação. Para a criança, para a formação da pessoa, a musicalização ela é importante por quê? Isso é uma coisa que você tocou, né? Sim. Que a música ela é importante. A musicalização e esse processo de aprendizado formal da arte na formação de uma pessoa, isso é importante por quê? Tá. Tem um professor e também escritor, talvez ele seja o maior responsável pela educação musical hoje, né? E no Brasil influenciou muito a educação musical hoje. Então as grandes professoras que a gente tem de música que escrevem as coisas, que é tanto a Teca de Alencar quanto a Maristela, elas utilizam muito ele. Eu vim conhecer esse autor que eu vou citar agora através delas, através do trabalho delas, que elas fazem, digamos assim, produzem material pedagógico para professores e capacitá-los a estar na sala de aula ensinando isso. E esse autor é o Murray Schafer, um canadense. A história dele, ele veio assim, ele era produtor musical, ele fazia trilha sonora, ele não era um erudito nesse ambiente de educação musical, como todos os professores da época dele eram, isso anos 80, tá? E aí ele entrou no middle school para ensinar uma classe lá, porque tinha uma escola que estava precisando, e essa é a história dele. E a partir daí ele tentou... Molecada de 11, 12 anos de idade. Tipo como se fosse pra gente aqui o Fundamental 2. Isso. Tá? De quinta, sexta série pra frente, né? Até o high school, que é colegial. Aí, o Murray Schafer, ele teve um desafio muito grande, que era como que eu vou explicar elementos musicais de tessitura vocal, ritmo, melodia, pentagrama, pauta musical, né? Como é que eu vou ensinar isso para uma geração desinteressada em relação à música? E como é que eu vou elaborar uma importância dentro de um ambiente de aprendizado
para que os outros professores e as outras áreas do intelecto humano também deem importância para isso, e que isso colabore para as outras coisas. Então, a partir dessa reflexão de um cara que não era da pedagogia musical, era da produção musical, da trilha sonora e tudo mais, foi lançado dentro desse ambiente pedagógico, dentro de uma sala de aula, ele teve que explicar isso de uma maneira que fosse interessada. E aí saiu esse livrinho aqui, ó, O Ouvido Pensante. A Unesp traduziu. E esse livro, eu acho que para mim foi um dos marcos, assim, que trouxeram essa compreensão da totalidade da música na minha vida e na vida de qualquer um. Então, quando eu vou ensinar uma criança ou então um adulto sobre música, eu não estou só ensinando sobre aquilo que ele está escutando ou que ele quer tocar o violão, mas eu estou ensinando sobre todos os sons que fazem parte da música que ele escuta diariamente. Todos os sons, desde o som da construção que está tocando aqui, os caras batendo nos blocos de concreto, as máquinas funcionando, até os sons que eu produzo e aprendo a produzir ao longo da minha vida, porque a fala é um tipo de música. Quando eu estou falando e eu tenho esses diferentes sotaques no nosso mundo, e no Brasil mesmo, são diferentes ritmos, diferentes melodias e diferentes organizações musicais. Então, a partir dessa compreensão, e do Murray Schafer, que ele fala do ambiente sonoro, eu tenho esse ambiente sonoro que me cerca, e toda a forma com que eu interpreto ele e depois reproduzo algum som faz total diferença para a minha compreensão. Então, essa abordagem do Murray Schafer para ensinar música através desse viés vai dar para a criança, para o adolescente, para o jovem adulto, uma capacidade de expressão mais qualificada, mais eficaz, dele saber o que ele está expressando, dele saber o que ele está ouvindo, dele saber filtrar esse ambiente sonoro, interpretar, fazer tipo uma hermenêutica desse ambiente sonoro, e então colocar para fora isso e se expressar de maneira, porque segundo o Schafer, música é expressão também. Então, eu me expressar através de qualquer artifício comunicativo que eu tenha, através de sons, eu estou fazendo música. Me parece, Guilherme, que a questão artística de maneira geral, não apenas a música, mas a música também, ela está intimamente ligada à nossa capacidade de interpretação da realidade. Sim. É impossível a gente chegar a algum tipo de interpretação do que acontece em vias reais sem que a gente acabe produzindo no meio desse caminho algum tipo de artefato cultural e vai envolver aí as artes, vai envolver a música de maneira geral. E aí você está colocando a questão da música mais especificamente dentro do âmbito das artes, mas sem dúvida nenhuma, do ponto de vista da comunicação, a música tem esse papel. Agora, quando a gente fala de interpretação da realidade, você fala assim, pô, você ouvir com intencionalidade, entender aquilo que você está ouvindo, te ajuda a entender melhor as coisas, entender melhor o mundo, é inevitável pensar que isso acaba fazendo parte de uma espécie de equipamento no qual a espiritualidade também entra. Porque se faz o meu jeito de interagir com as coisas, a espiritualidade tem que entrar aí. Aí eu queria saber um pouco da tua opinião a respeito de... Bom, você falou um pouquinho, você deu uma pincelada nos holandeses, que tratam um pouquinho disso, mas para quem não está habituado com esse pensamento holandês, que é mais calvinista reformado na sua essência, mas que é perfeitamente aplicável ao meio evangelical, mesmo com certeza. Mesmo para quem não adota uma soteriologia calvinista, por exemplo. Como que esses autores informam a gente sobre o diálogo entre espiritualidade e esses equipamentos de interpretação da realidade que vem da arte? Ok. Bom, o Doyer, ele vai falar de um negócio que chama motivo religioso básico. Por trás de toda a iniciativa cultural do ser humano, está esse motivo religioso, que é o que o alimenta e o que o faz produzir alguma coisa. Né? Se a gente for ver o lado do Doyer para ir para o Richard Niebuhr, por exemplo, naquele livrinho Cristo e Cultura, ele vai falar que a produção cultural, e ele vai elaborar muito isso, né? A produção cultural é diferente da natureza.
Um rio é natureza. Agora, eu fazer um canal e conduzi-lo para algum lugar, eu produzir cultura. Eu ter um campo, uma floresta, é natureza. Agora, eu organizá-lo de alguma maneira, eu plantar alguma coisa sistematicamente, eu estou produzindo cultura. O jeito que nós balbuciamos coisas é natural do ser humano, é instintivo do ser humano, mas organizá-lo em palavras, frases, linguagem, é uma produção cultural. A música, ela entra dentro disso. Todas as artes, ela entram dentro disso, de uma sistematização de algo natural, então uma produção cultural do ser humano. Toda produção cultural, o Doerr vai falar, que ela, por trás disso, tem esse motivo religioso, que é a intenção, digamos assim, de adoração do ser humano, aonde o coração dele está apontando, aonde ele se manifesta para entender essa sua necessidade de transcendência, né? Utilizando um pouquinho do Eclesiastes 3:11, né? Deus colocou dentro do coração humano esse anseio pela eternidade, e esse anseio pela eternidade reflete-se na adoração do ser humano. E a adoração do ser humano, não estou falando só de um arcabouço religioso, uma criação de religião, uma sistematização, digamos assim, de ritos, de culturas, de hierarquia sacerdotal. Não estou falando só disso. Falando também que a própria necessidade cultural do ser humano, e aí a arte, ela entra dentro desse aspecto, ela tem por trás de tudo isso um motivo religioso, uma necessidade do homem falar sobre algo que ele vê, que é o que você estava falando um pouquinho antes. O artista, o que ele faz? Ele olha essa realidade, ele observa o que está ali, então aquilo, de alguma maneira, entra dentro dele, e ele reinterpreta tudo isso, ele dá uma interpretada diante daquilo que ele tem como crença fundamental e bota para fora, para que outras pessoas possam enxergar aquilo que ele está vendo na realidade. Então, quando alguém faz uma escultura, uma pintura, escreve um livro, um romance, seja ficcional, seja fantasioso, ou alguém produz uma canção, o que essa pessoa está fazendo? Olhando algum elemento da realidade, interpretando esse elemento da realidade e expondo ele novamente para que outras pessoas possam falar, nossa, aquilo que eu não consegui entender, você conseguiu traduzir em palavras ou em melodias, ou então em uma imagem, isso que eu estava querendo expor para fora, né? E isso tem uma relação íntima com a transcendência, com a necessidade de eu elaborar algo que é para além dessas coisas que eu consigo pegar, sabe? O artista, ele tem a capacidade que muitas vezes o ensaísta, né, o escritor de não ficção, ele não tem, que o artista ele tem a capacidade de dizer o indizível, né? Então, essa capacidade de interpretar a realidade e em determinados aspectos da realidade que é muito difícil você elaborar em construções gramaticais, por meio da arte, o cara consegue exprimir essa realidade, e a pessoa que tem acesso à arte, ela desperta dentro dela algumas capacidades de interpretação que não são meramente cognitivas, são uma mistura de cognição com sentimento, com fruição pura e simples, coisas que a gente, até para explicar o que quando você está diante de uma música que te faz chorar, o ensaísta, como eu agora, vai ter dificuldade de exprimir numa sentença gramaticalmente coerente e tal, né? O artista ele tem esse privilégio, de certa forma, né, Guilherme? O Lewis, naquele Crítica a um Experimento Literário, ele vai falar o seguinte: nós exigimos janelas. Ele está falando sobre a ficção como um todo, né, a escrita literária, mas acho que isso dá para se aplicar a qualquer forma de arte. As artes diferentes que nós temos hoje, capacidade da gente fazer um filme, por exemplo, capacidade da gente tirar uma foto, elas são janelas para questões da vida da qual a gente vê meio que de uma forma embaçada, sabe? A gente não está conseguindo ver direito, está muita fumaça e tal, e de repente vê uma janela, através de uma canção, através de um livro, através de um filme, através de um curta-metragem, através até mesmo de uma crônica bem elaborada, você consegue enxergar, entendeu? E nós precisamos desse tipo de janela, dessas janelas que fazem a gente enxergar coisas que estão muito embaçadas, ou estão, às vezes,
mal compreendidas para a gente sem um intermediário, digamos assim, para que faça essa hermenêutica da realidade, né? E aí tem um negócio interessante, que você falou de motivos religiosos que não se prendem necessariamente àquilo que a gente chama de religião institucional, mas parece que existe uma espécie de sentimento religioso em todo artista, ainda que esse sentimento religioso seja de dizer que não há Deus, mas isso é um impulso extremamente religioso do coração de alguém, que dá ao artista uma posição privilegiada, porque lidar com um motivo religioso, com espiritualidade, seja ela cristã, é lidar com uma boa dose de transcendência. Que o artista está mais equipado, muitas vezes, do que, eu insisto, um ensaísta. Eu até gosto de dizer em sala de aula, Guilherme, e especialmente como estou falando com pessoas que estão estudando para um dia serem pregadoras, né, pregadores e pregadoras e tal, aí depende da visão, você que nos assiste, depende da tua visão, se acha que mulher pode pregar ou não, é assunto para um outro dia, né? Mas quando eu estou dando aula para pessoas que eu sei que têm esse intuito de pregar um dia, de tratar a pregação como um artefato cultural. Sim. Né, por exemplo, mas não apenas como um ensaio intelectual, porque não é só isso. E mesmo o ensaio intelectual também é um artefato cultural, e se o ensaísta tiver isso em mente, ele vai ter capacidade de escrever melhor e conectar melhor com o público dele. Mas a pergunta, na verdade, que eu tenho, Guilherme, vai nessa direção, que é a ideia de que, assim, se religião é transcendental, os nossos artistas, aparentemente eles têm uma condição não apenas educacional, mas de contato com o povo e com as pessoas, que o pregador, se ele não for artista num certo nível, num certo ponto, ele vai ficar para trás no contato com essas pessoas. Não à toa o evangélico médio, mas não só o evangélico médio, mas o evangélico que tem mais contato, ele acaba se aproximando muito mais do músico do que de boa parte dos pastores, né? Sim. O Bavinck, naquele livrinho que organizaram dele, que é o Preaching and Preachers, ele fala que o pregador, ele deve ser um artista, ele deve ser um poeta. E um pouquinho mais para frente ele vai falar que o racionalismo matou a poesia. E a necessidade, às vezes, de colocar as coisas muito lineares dentro da pregação, dentro de qualquer qualquer outra sistematização do pensamento, mesmo na arte, mata um pouco dessa a questão artística, dessa questão poeta em nós, né? O próprio o Shakespeare falava isso, né? Que toda pessoa ela nasce poeta. Toda pessoa ela nasce capacitada para ser um poeta, mas à medida que ela cresce, as pessoas vão falando que isso é coisa de criança, que isso é coisa infantil, e de repente a gente tem poetas mortos andando por aí, zumbis que eram poetas, mas perderam essa capacidade de poesia, de ver as coisas, né? Então um artista, um compositor musical, alguém que está fazendo uma escultura e todas as outras coisas da arte, é essa pessoa que não matou a poesia dentro de si e que persistiu nessa infantilidade, digamos assim, de realizar esses desejos de transcendência, esse desejo de ver mais do que se consegue ver além do que as coisas são, de trazer uma ressignificação para esses cantos da realidade, aonde a gente tem dor, aonde a gente tem sofrimento, aonde a gente quer e tem esse desejo de esperança, né? E à medida que um artista vai tendo contato com a academia, com o pensamento, com esses grandes temas da realidade humana, sejam as notícias, seja a política, seja os vários debates que temos por aí, ele vai dando capilaridade para esses assuntos e simplificando esses assuntos, não reduzindo-os, né, mas simplificando para que esse conteúdo
consiga entrar dentro da população, esse conteúdo consiga ser compreensivo por meio de uma poesia, por meio de letras mais simples, por meio de versos e tal. Então, acho que o trunfo do artista é na sua poesia estética, na sua poesia artística transcendental, ele conseguia elaborar coisas que são muito difíceis, que demandariam diversas páginas, demandariam bilhões de TCCs, teses de mestrado, e a partir disso ele conseguir explicar para alguém que talvez não vá ter a capacidade de compreender essas palavras mais complicadas ou esses assuntos um pouco mais densos, né? Guilherme, quando você fala dessas coisas, você não sente que no nosso ambiente cristão, de maneira geral, falta ao artista, de maneira geral, é uma generalização que eu estou fazendo aqui, mas falta ao artista precisamente colocar-se a si mesmo em contato com essas dores mais profundas do ser humano, com as coisas mais sérias desse mundo, dessa vida, com as reflexões mais pesadas que a academia, por vezes, traz. E o resultado disso acaba sendo um conteúdo que, quando a gente para descrevê-lo, às vezes a gente tem uma certa dificuldade de entender o que está acontecendo, mas só nos resta dizer, parece pobre se eu estou falando de música, esse poema, ou parece pobre se eu estou falando de artes plásticas, essa pintura. Toda pintura gospel, o cara está pintando um leão, sabe? Uma coisa desse jeito. Com todo respeito, quando eu falo toda, eu sei que você, que é artista plástico, está nos acompanhando, não é necessariamente o que você está fazendo, mas eu tenho certeza que você já deve ter visto esse tipo de coisa. E nada contra quem pinta um leão, mas, às vezes, esse tipo de expressão poética mostra uma certa pobreza que a gente fica falando, pô, de onde vem essa superficialidade, entre aspas, que às vezes não é superficialidade apenas, mas me parece ser uma falta do artista colocar-se em contato justamente com esses elementos da realidade que você citou agora, Guilherme, a dor, as elaborações mais profundas da academia, etc. Eu creio que existe uma resposta fácil e uma resposta difícil para isso. A resposta fácil, talvez mais simplificada e que vai gerar mais polêmica de todas, é a preguiça. Que eu acho que existe uma preguiça geral por parte de artistas e por parte das pessoas que colocam os artistas nesse local. Porque o que acontece? Eu acho que a gente tenta elencar dentro da nossa comunidade evangélica, desse nicho evangélico que temos, dentro de... É um nicho do nicho do nicho, né? E a gente tenta elencar heróis para nós. Tá. Então, para a nossa comunidade, a gente precisa de pináculos que sejam esses respaldos de transcendência, onde a gente vai olhar para eles e vai falar o seguinte: vivam a vida espiritual para mim, para que eu tenha um exemplo de vida espiritual, então continue minha vidinha aqui, e você vai viver para mim a minha terceirização do que é o ideal de relacionamento com Deus. Seja para mim esse amigo de Deus, que você trata Deus como um paizinho... eu vou falar umas coisas aqui, mexe na barbinha, etc. E aí, então, eu vou ter o meu relacionamento com Deus, mas eu não vou ter igual a você, porque é tipo como se fosse um voyeurismo, digamos assim. E aí, a partir disso, a gente centraliza toda a conexão que temos com Deus nessas pessoas, e essas pessoas acabam estando agora num patamar confortável, digamos assim. Sem a necessidade de maior estudo, sem a necessidade de olhar os outros cantos, porque aquilo já parece se retroalimentar. A necessidade das pessoas terem um exemplo, um herói, tipo um semideus na Terra, digamos assim, para se relacionar com Deus, como se fosse um intermediário, e o artista, então, se vê nessa posição privilegiada e, ao mesmo tempo, confortável. Sendo que, talvez, se a gente olhar para as Escrituras e ver a função do profeta, não é uma posição nada confortável.
é uma posição de leitura da sociedade, é uma posição de acusação diante de reis, acusação de idolatrias. Existe dentro do exercício do profeta, do seu chamado, que muitas vezes é difícil, ao ponto do próprio profeta Jeremias falar assim: Deus, eu não quero mais fazer isso, me tira desse negócio aqui, você me enganou, sabe? E essa é a função, talvez, dos artistas hoje, uma função muito mais dentro desse arcabouço das escrituras, de profetizar, mas o profetizar é eu enxergar as dores, eu ver o que está acontecendo, eu elaborar isso de uma maneira mais cuidadosa e não simplesmente entregar aquilo que os profetas que eram contra Jeremias entregavam. Vai ficar tudo bem, olha só, Deus vai salvar vocês, ele vai fazer o impossível em vocês e tudo mais. Então a gente vê nessa tensão, né, de uma preguiça em dar à população aquilo que é o seu próprio desejo de transcendência, ou seja, eu vou ser o intermediário, eu vou ser o cara que tem a glória, eu vou ser o cara que tem a resposta, eu vou ser o cara que é considerado mais amigo de Deus do que os outros, ou eu vou ser o profeta dessa geração que talvez vai apontar aquilo que ninguém quer apontar, mesmo sofrendo cancelamento através disso, sabe? Perfeito, perfeito. Esse negócio do cancelamento é um negócio interessante, porque eu estava conversando com um amigo, ele estava dizendo, mas nós evangélicos inventamos a cultura do cancelamento, a gente cancela as pessoas há décadas. Primeiro cai num negócio bobo, a gente já não chama mais ele para os eventos, a gente já não... Né? A cultura do cancelamento é muito nossa, e de certa maneira... não só a cultura do cancelamento, mas a cultura da celebridade, né? Você está falando de uma coisa que é bem típico da cultura da celebridade, de você você organizar a tua espiritualidade a partir, não por acaso na cultura da celebridade a gente chama essas pessoas de ídolo, né? A partir de um ídolo. É um tanto perigoso, né, Guilherme? É um tanto perigoso. E muitas vezes me parece, Guilherme, e aí é o seguinte, você está na rua, está na turnê, não é uma coisa assim tão simples, mas às vezes parece para mim que a maioria dessas pessoas com quem eu tenho contato, elas não desejam estar nessa posição. Às vezes elas são colocadas ali, mas elas não desejam estar nessa posição. Acabam sendo colocadas por uma lógica de mercado, por um lado, sim, e por um tipo de espiritualidade geral que se formou por algumas ações deliberadas de mercado mesmo, de gravadora, etc., mas muito simplesmente por uma adesão com pouca crítica a um jeito de se relacionar com as figuras artísticas que se desenvolveu a partir das grandes mídias, assim, quando as grandes mídias apareceram, né, com o advento do rádio e depois da televisão, hoje da internet, mas o contato popular com o artista, essa criação da celebridade antes do rádio, não era como é hoje, né? Quem fala disso é o Charles Taylor naquele livrinho dele, A Ética da Autenticidade. O Charles Taylor, ele leva a gente a pensar e falar dos ídolos artistas e tudo mais, que há essa necessidade intrínseca agora da nossa sociedade midiática de ter pessoas que sejam, entre várias aspas, autênticas. E essa autenticidade dessa pessoa vai me dar o que eu tenho que viver. Então, o meu desejo de viver de alguma forma, seja eu ir para a praia, eu fazer as viagens, eu ser alguém com uma família muito bonita, ou eu postar uma foto sobre pensamentos filosóficos, sobre crítica social. Então, essa autenticidade minha, que eu desejo viver, eu vou transpô-la para uma outra pessoa, eu vou consumir isso. E eu vou pedir para que essa pessoa seja autêntica nas camadas onde eu não consigo ser ainda e desejo ser. Então, isso é uma coisa que a mídia foi se desenvolvendo e a gente tem uma evolução da sociedade aqui que é natural e se aplica simplesmente à nossa condição de camada evangélica da população, né? A gente replica isso porque isso acontece dentro da sociedade. Isso tem as suas vantagens, não posso falar que é de todo ruim, né? A gente tem pessoas que vão se destacando porque são inteligentes, porque têm uma compreensão, e artistas, digamos assim, ao longo dos séculos, sempre tiveram um certo destaque,
pela sua habilidade, genialidade, assim como grandes professores, grandes pensadores e grandes seres humanos que trouxeram para a humanidade um progresso, digamos assim, um desafio a questões que precisavam ser resolvidas, e então a humanidade conseguiu compreender alguns outros cantos, como na ciência a gente teve o Nicolau Copérnico, a gente teve Galileu Galilei, a gente teve Isaac Newton, que trouxeram transformações para o método científico, para o jeito de enxergar as coisas, quanto na arte. A gente teve muitas pessoas, como Rembrandt, por exemplo, que trouxe muitas coisas importantes. Aí você tem os músicos, Bach organizou a música, que era cada um tocava numa afinação, cada um tocava de um jeito, não tinha uma afinação padrão, então pós-Bach você tem o 440, que vai dar uma linguagem global à música. Então, essas pessoas, elas são admiradas e são colocadas nesses pináculos, digamos assim, porque elas têm uma capacidade de guiar a população nesse sentido. Só que o que a gente agora está fazendo é querendo elencar essas pessoas a rodo. E esse consumismo, digamos assim, de autenticidade, agora está numa rota que a aceleração está gigantesca, o BPM está mais de 300 batidas por minuto e está trocando a cada momento, está trocando a cada pequeno deslize. Se a pessoa faz uma festa ali no apartamento dela durante a pandemia, durante algo assim, e de repente posta um story cancelado e nunca mais volta, esquece. Por quê? Porque você não tá mais falando o que a gente quer. Cara, eu lembrei agora do negócio. Tem uma história, eu não sei se você gosta de quadrinhos. Eu sou relativamente fã. Eu não sei o quanto que o nosso espectador conhece, mas aí você conta a história. Nossa, tem uma história fantástica sobre isso. Eu estava dando aula sobre a abolição do homem semana passada, e falando disso, eu falei de uma história do surfista prateado. O surfista prateado é o meu herói favorito dos quadrinhos. É uma história do surfista prateado. Quem escreveu foi Stan Lee, e quem pintou foi um artista maravilhoso que chama Moebius. Digita Moebius no Google, você vai ver que é fantástico o jeito que ele desenha as coisas. E a história... Só um alerta para você que está assistindo. Assim, o Surfista Prateado é Marvel, mas as histórias do Surfista Prateado, elas são para um público um pouco mais adulto. E adulto no sentido de maduro, né? Então, assim, às vezes você vai olhar assim, você vai falar, pô, mas cadê aqueles elementos típicos do tal? Não estão ali. O Norrin Red, que é o surfista prateado, ele é um herói com superpoderes, e não são poucos, mas o tipo de história que vai aparecer, às vezes, é um pouquinho com traços de um pouquinho de surrealismo, tem um pouquinho mais de arte envolvida do que no batidão do dia a dia da Marvel. Sim. Então, vá com essa precaução, para você não descartar a história logo de cara. E as histórias dos surfistas prateados são muito recheadas de filosofia, né? Então, vários argumentos filosóficos são demonstrados através dessas histórias. Então, é uma ponte de contato que um artista, como Stan Lee e Moebius, fizeram, de pegar argumentos bem complicados e densos da sociedade e condensá-los dentro de uma história de super-herói, né? E essa história que eu vou falar chama Parábola. Uma história muito importante, assim, eu acho que para os quadrinhos e para a filosofia no geral, porque o Norrin Red, o surfista prateado, ele tem um inimigo que se chama Galactus. E o Galactus, ele é um devorador de mundos, ele é um ser cósmico que quer consumir os planetas e tudo mais. Ele está na Terra depois de um pacto entre ele e o surfista prateado, que ele não iria mais perturbar a Terra, não iria mais querer consumir a Terra, mas ele desce lá na Terra e fica parado. E fala assim, agora vocês têm que viver segundo a minha vontade, vocês fizeram muitas guerras, vocês não deram atenção aos famintos e tal. E de repente, a comunidade, com medo do Galactus, começa a adorá-lo, e em pavor a essa ira do Galactus, começa a se acertar. A humanidade toda para as guerras, começa a dar vazão ao mais pobre, começa a agir como se fosse em progresso, até o ponto em que uma religião é criada em torno de Galactus, profetas crescem em cima disso, inclusive um profeta televisivo cresce, e a história vai encaminhando assim para ter uma reflexão muito grande em relação a assim,
qual é o papel da religião dentro desse destaque artístico que temos do televisivo, daquela pessoa que se diz ter a voz de Deus para a humanidade e tudo mais, o surfista prateado é colocado no meio da coisa, assim, e é fantástico. Eu acho que você pode ver essa história, se você está assistindo aqui, vai lá, procura essa história na livraria mais perto de você, vai pegar de maneira digital isso, leia, e eu acho que essa reflexão que a gente está tendo, ela vai ter uma capilaridade para uma história simples, uma história que é dramática e tal, que vai ter uma conclusão, e acho que talvez muitas das coisas que a gente falou aqui, isso vai ser possível de se entender. Tá certo, Guilherme. Guilherme, papo muito bom, que me deixou com vontade de te entrevistar de novo, cara. Ô, louco! Só que aí a gente vai fazer isso pessoalmente. A gente faz isso aí em São Paulo, tá bom? Opa! Tá certo. Guilherme, muito obrigado por nos atender. Muito obrigado pela disponibilidade de tempo, tá certo? E a você que nos assiste, eu também agradeço. Se quiser falar mais alguma coisa, uma consideração final, Guilherme? Acho que uma palavra ao quem é artista e quer seguir essa trilha, né? Mesmo com essa tentação constante de ser colocado como um ídolo, acho que um pé no chão ao artista é: você é artista, que seja um servo da sociedade. Essa questão de olhar um canto da realidade, ver a dor da população, ver os elementos mais densos que estão acontecendo na academia, ou nas reflexões teológicas ou sociológicas, você condensá-los e reinterpretá-los, não os faça apenas à sua maneira para produzir glória para si, mas para ser um servo em praça pública, ser um servo dos outros, né? Produzir arte que serve, e não arte que te coloca num patamar para você de forma egoísta, que é a produção do mercado, né? Seja um servo da sua comunidade aonde você estiver, seja para dentro da igreja, seja para fora da igreja, para fora dos muros, né, litúrgicos, digamos assim, que você sirva ao próximo. Tá certo. Guilherme, obrigado mais uma vez. E a você que nos assiste, eu também agradeço pela audiência e espero por você toda quinta-feira no Destaque ABC2.